de cruz se erigiu, eis o dia fugiu, com o emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, e farei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, mas Jesus para dar o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz, e pra minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar a sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém? Glória a Deus. Amém? Essa mensagem da cruz, amém? Do Evangelho da Graça, é que nós temos que pregar até o fim, amém? A palavra de Deus nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, amém? Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, Deus seja louvado, amém? Todos amados aí, em nome de Jesus, está entrando na live nessa noite,
Esse cântico Rude Cruz, da harpa cristã, é um cântico, a letra muito linda, amém? Você que entrou agora, não escutou, depois você pode assistir o início da live. Esse louvor é muito bonito, Rude Cruz. A mensagem da cruz é a mensagem mais forte, amém? Mais anunciada. Então, por isso nós temos que proclamar e levar essa mensagem da cruz, porque por ela nós teremos a coroa, amém? Em nome de Jesus. Deixa eu ver quem está conosco nessa noite. A Margarete Fonseca, Deus abençoe Margarete, o Carlos, a Sara, a Rebeca, a Carla, toda a família aí, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém? A Jobrienese, família, a Zilda, o Davi Freitas, boa noite, a paz do Senhor Jesus, Zilda, toda a família, Deus abençoe, no nome de Jesus, a Juliana, o Evandro Nogueira, Deus abençoe, o Davi, a Lavínia Nogueira também, Deus abençoe você, Juliana, o seu Aparecido Santos, a dona Cida Santos também, a Mariana, o Fernando, toda a família, a Juliana, o Evandro Nogueira, no nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe vocês grandemente no nome de Jesus. A Edneia Delfina, minha mãe, Deus abençoe, meu pai Joel, boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos nós, amém? Boa noite, a Fabiana Cristina Delfino também, o Claudinei, o Mateus, a Isabela, a Raquel Delfino, o Walter, o Ronaldo, o Rodrigo, todos os familiares aí em Ourinhos, Deus abençoe, a dona Marílvia Santos também, o seu Ari Santos, o César, família também, no nome de Jesus, a Rebeca, a Maíra, toda a família do seu Ari, os filhos aí, os netos, Deus abençoe seu Ari, a dona Marílvia também, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus abençoe o Joel Fonseca, toda a guarda municipal lá de Canitar, os seus amigos lá, né? Os funcionários da prefeitura, Deus abençoe, em nome de Jesus. Temos aqui o Flávio Zandoná também, Deus abençoe, Flávio, a sua vida, no nome de Jesus, a Margarida, o Juninho lá, a Graziele, Deus abençoe, a Fernanda, os netos aí, a Érica também Zandoná, Deus abençoe, a Lourdes, João Paulo, filho, família, Deus abençoe vocês, a Marina Menechini, família, a Luzia Pontes, a Leninha Silvério, a Janete, a Tia Tina, todos aí de Arandu também, Deus abençoe vocês, no nome de Jesus, amém? Nós temos aqui, Deus abençoe, Flávia, a sua vida, no nome de Jesus, lá de Avaré, Deus abençoe, a Margarida também, José Neres e família, Deus abençoe, Zé Neres, sua família, sua vida, seu Wilson aqui, nosso Wilson, Deus abençoe, a dona Maria José também, Deus abençoe as netas aí do seu Wilson também, a Aurora, Deus abençoe no nome de Jesus, a Lara Emanuele, os filhos também do seu Wilson Aquino, Deus abençoe seu Wilson, a sua vida, a dona Maria José, no nome de Jesus, Deus seja louvado pela vida de vocês nessa noite, presentes na live conosco, Deus abençoe, amém? O Paulo Henrique Mendonça também, um abraço, Paulo, Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Nós temos aqui muitas pessoas também que viram o status, né, do convite da live nessa noite, temos os nomes de todos que visualizaram o nosso store do Facebook aí, né, nós colocamos todos os nomes aqui, vamos estar pedindo em oração no final também da live, que Deus abençoe você, no nome de Jesus, toda a sua família. O Marcos Eusébio também. Marcos, Deus abençoe a sua vida. Ana Rosa Eusébio. Deus abençoe o Pedro Miguel, Ana Paula, no nome de Jesus. Seu Aparecido Eusébio também. A dona Maria Rosa Antunes. A Simone Santos. Aparecido Eusébio Filho. As filhas aí, Maria Eduarda, a Cristiane, o Kleberton, toda a família. Ronaldo Soares. Deus abençoe, Ronaldo, a sua vida também, a sua família. No nome de Jesus. Ronaldo tem participado conosco. Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Amém? Nós temos aqui a palavra de Deus nessa noite para nós. Amém? Você que tem aí uma peça de roupa, prepara aí uma peça de roupa, uma fotografia também da sua família. Vamos pedir a Deus daqui a pouco em oração, um copo com água, uma garrafa de água, que você venha preparar aí o teu currículo, um documento. Amém? Você que precisa estar aí fazendo aí um concurso, né? Buscando uma porta de emprego, que você venha apresentar a sua carteira de trabalho também. Deus abençoe, amém? A palavra nessa noite é uma palavra forte que Deus colocou no nosso coração. O tema da live é o pecado, o aguilhão da morte, amém? Que você possa abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, amém? O livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 56,
Amém? Vamos ver aqui mais pessoas estão participando. Roberval Delfine família. Deus abençoe Roberval, a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus. O Adilson Delfine família. Deus abençoe Gervásio Luiz e família também. Amém? Diz assim o texto nesta noite, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. Deus abençoe a Patrícia Begueto e família. Deus abençoe Reinaldo Noronha, filho Davi. Deus abençoe vocês. A Raquel Rodrigues, o Leandro, Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe Marinho Victorino também, Deus abençoe Marinho, a sua vida, no nome de Jesus. A Dona Sandra Omedece, a Graziela de Oliveira, Deus abençoe todos vocês que estão na live. Deus abençoe Tiago Faustino e família, a Cíntia, Deus abençoe todos aí, em nome de Jesus. A Renata Silvério, Isaías Bueno, temos muitos nomes aqui relacionados, vamos estar orando por todos que visualizaram aí o convite aí do Store do Facebook, amém? Deus abençoe a sua vida. Bom, a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Boa noite, Deus abençoe Tiago, Cíntia, a Marina Moreira, o João Amaro, o Maurício Amaro também, Deus abençoe, no nome de Jesus, a Mariana Lemos, família. Essa palavra nos diz muito forte para nós meditarmos. Amém? O tema pecado, o aguilhão da morte. Amém? Essa palavra aguilhão, alguém já ouviu falar sobre essa palavra aguilhão? Amém? Aguilhão é uma ferramenta, é um instrumento longo e pontiagudo, usado para espetar os bois quando puxavam o arado, né? Então os agricultores aí, o pecuarista, usam esse aguilhão, né? Aquele varão, né? Com uma ponta pontiaguda de ferro, para espetar o boi ali, para que ele venha se organizar ali na hora do arado, na hora da separação dos animais, né? Na hora do acolhimento, à tardezinha. Então essa palavra aguilhão, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos Coríntios, ele usou essa palavra aguilhão da morte, é o pecado, né? Ou seja, o aguilhão é como se fosse uma ferramenta da morte, é o pecado, né? Ou seja, a vara com a ponta de ferro afiada para tanger, né? Pronta e perfurante. O aguilhão da morte sabe o que está contaminando a humanidade? Amém? Hoje nós sabemos que existe um vírus, né? A Covid-19 tem contaminado a humanidade, né? Há mais de 1 ano e meio, quase, né? Indo para quase 2 anos aí já, 1 ano e meio aproximadamente. Então a humanidade tem sido contaminada por um vírus. Mas existe algo muito mais forte, muito maior na humanidade, que é o pecado. Amém? O aguilhão é uma ferramenta, então, como nós dissemos, para conduzir, né? Para espetar, para tocar, né? Nos animais, ou seja, uma ferramenta que o homem hoje ele usa ali para organizar, né? Para concentrar os animais, muitas vezes, no local desejado, do agricultor, do pecuarista. E nós vemos que o apóstolo Paulo dizendo que o aguilhão da morte é o pecado. Então, a ferramenta que a morte tem usado em nossos dias, no meio da humanidade, é o pecado. O pecado tem sido algo que tem contaminado a humanidade. Muito mais do que um vírus, muito mais do que uma enfermidade, muito mais de qualquer situação. O aguilhão, que é essa ferramenta que é usada para conduzir, para espetar, né, para apunhalar, muitas vezes perfurar até mesmo o animal, para que ele venha se endireitar numa organização, né, num local na qual o agricultor, o pecuarista deseja conduzir os animais para um local. Mas o apóstolo nos diz que esse aguilhão, né, esse chamado pecado, ele tem espetado muitas vezes cada um de nós. Amém? O pecado tem conduzido a humanidade
para a morte. Amém? Muitas coisas têm acontecido e Deus, né, pela sua infinita misericórdia, através do apóstolo Paulo, disse: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, todo o trabalho feito na presença de Deus, para Deus, não será em vão, diz a palavra de Deus. Mas esse aguilhão, na qual nós estamos falando nesta noite, ele tem sido um instrumento, né? Esse aguilhão tem sido uma ferramenta que é utilizado para matar o ser humano, né? O aguilhão da morte é o pecado. Nós sabemos que o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte, mas Deus nos dá um dom gratuito, que é a vida eterna, em Cristo Jesus. Se você for estudar um pouco mais profundo, o pecado ele tem sido algo que tem derrubado a humanidade. Ele tem muitas vezes sido, né, o aguilhão da morte. Tem sido uma ferramenta que tem conduzido as pessoas para a morte. E nós vemos no livro de 1 Coríntios também, 2 Coríntios, desculpa, capítulo 12, a visão que o apóstolo Paulo teve, né? O apóstolo Paulo teve, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás, para me bofetear e impedir que eu ficasse orgulhoso. Então, 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Mas ele me respondeu: a minha graça te basta, e o meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém? O apóstolo Paulo, orando a Deus, um homem na qual os lenços do apóstolo, quando ele jogava, as pessoas tocavam no lenço do apóstolo Paulo e eram curadas das suas enfermidades. Ele tinha um espinho na carne, né? Como todos já conhecem essa passagem, acredito eu, que Paulo também orou por 3 vezes, ele tinha um espinho na carne, ele tinha uma enfermidade que atingia a sua vida, né, física. Muitos estudiosos falam que era uma conjuntivite muito forte, algo no corpo do apóstolo Paulo que esbofeteava ele. E ele orou a Deus pedindo a misericórdia, e Deus havia dito para ele assim: a minha graça te basta, e que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então todos nós temos muitas vezes um espinho na carne, muitas vezes um aguilhão, como nós dissemos, uma ferramenta que tem nos espetado, que tem nos apresentado, né, em meia circunstância, e nos aproximado da morte até mesmo, mas o apóstolo Paulo orou a Deus pedindo para que Deus tirasse esta enfermidade, algo que estava esbofeteando ele, né, tirando a sua paz. E Deus disse para o apóstolo Paulo que isso iria tirar o orgulho dele, né, como ser humano. Muitas vezes nós temos os nossos orgulhos, nós temos a soberba, muitas vezes, não podemos, mas temos no nosso íntimo. E temos muitas vezes um espinho, algo que reflete na nossa vida física. Mas eu quero dizer para você, não deixe que este aguilhão, né, chamado pecado nessa noite, te conduza para a morte. Amém? Concentre na palavra de Deus, fique firme, que a palavra de Deus diz nessa noite, fique firme, forte na presença do Senhor, porque tudo que nós realizemos na presença dele não será em vão. Amém? Então, a palavra de Deus nos diz bem claro, o apóstolo Paulo tinha também um espinho na carne, tinha algo na sua vida que ele orava a Deus, por 3 vezes ele em oração, e Deus falou para ele que a graça, ou seja, a presença de Jesus Cristo na vida dele seria maior do que todas as coisas que poderiam acontecer. Amém? E então ele entendeu que quando ele estava fraco, né, aí ele estava forte. Porque o poder de Deus na nossa vida, ele vai aperfeiçoar quando nós estamos fracos. Muitas vezes quando você está aí triste, calado na sua casa, algo que aconteceu nesses dias,
muitas vezes nós ficamos abalados, né? Muitas vezes nosso intelectual, a nossa área emocional, sentimental, é abalada por algo que muitas vezes tem sido o aguilhão, né? Tem sido o espeto ali, tem sido aquela ferramenta de ponta afiada que sempre está ali nos apertando, nos corrigindo, mas Deus tem permitido que através de uma situação que esteja acontecendo, quando nós declaramos diante de Deus que nós estamos fracos, né? Quando nós nos rendemos diante do senhorio do Senhor Jesus Cristo, então a graça de Jesus Cristo, ela vem sobre a nossa vida. O poder do Espírito Santo, ele consegue agir em nossa vida porque nós nos rendemos diante de Deus. Quando nós, como seres humanos, homens e mulheres de Deus, falamos, ó Senhor, sem ti nada posso, né? Eu não consigo. Então quando você declara para Deus que você precisa de ajuda, que você não é nada, quando você busca a Deus em oração, né? Busca Deus no seu dia a dia, então Deus começa a olhar para nós de uma forma carinhosa, né? O amor, a compaixão de Deus é muito grande por nós, e Deus sempre nos está socorrendo, sempre está preparando todas as coisas, mas o que tem acontecido conosco, muitas vezes tem sido aguilhões, tem sido ferramentas que o pecado nos quer conduzir para a morte. Amém? Muitas vezes esse aguilhão, algo que você está passando nesse dia, né? Passando nessa semana, nesse mês, nesse ano de 2021, talvez você tenha passado bastante aguilhão, bastante coisas na sua vida que tem muitas vezes abalado a tua vida psicológica, espiritual, ministerial. A sua saúde tem muitas vezes sido abalada, né? Porque em nossos dias que estão vivendo, nós temos que ter um equilíbrio emocional, né? Para conduzir a nossa vida espiritual, nossa vida profissional, sentimental, conjugal. Então, a palavra de Deus nos diz essa noite, através do apóstolo Paulo, o aguilhão, né, da morte é o pecado. E o pecado só é concretizado, é mostrado quando porque existe uma lei, amém? Existe uma lei. O Velho Testamento, ele tem 613 leis. 603 leis, mais 10 do Velho Testamento, os 10 mandamentos, 613 leis para conduzir aquele povo, naquela época, naqueles dias de Moisés, para uma perfeição, para uma busca diante de Deus, que o povo não conseguia se inclinar, né, se curvar diante da obediência a Deus. Então o povo era ali, não oprimido, mas era colocado para o povo cumprir as leis. E nós sabemos que nenhum homem conseguiu cumprir todas as leis. Por isso que Jesus Cristo veio sobre a terra, ele disse, eu não vim para acabar com a lei, mas eu vim para cumprir a lei. E com o seu mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, resume-se, então, toda a lei do Velho Testamento, os 10 mandamentos, amando a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a ti mesmo, resume-se então o mandamento de Deus, amém? E pela graça de Jesus Cristo, através do sacrifício da cruz do Calvário, ele nos libertou, ele nos deu livre acesso. Hoje não precisamos mais sacrificar animais, como o povo fazia na época, o sacerdócio. Hebreus capítulo 10, você vai ler lá que entrou-se então a graça, o reino de Jesus Cristo. Ele mostrou, né? Nós vemos em algumas parábolas do Novo Testamento que leprosos, pessoas que nunca tinham sido curadas pela lei do Velho Testamento, e se fossem curadas, elas poderiam voltar para a sociedade, para suas famílias, mediante a apresentação de uma oferta diante do sacerdote. Mas nunca viu-se falar que alguém do Velho Testamento conseguiu a cura, né? A não ser quando Jesus veio a essa terra, curou 10 leprosos, curou vários leprosos, e então Jesus sempre falava, vai e mostra ao sacerdote, você está curado. Então a graça de Deus, que através de Jesus Cristo, que mostrou que ele era todo poderoso, que somente através dele nós temos o livre acesso a Deus. Então, nessa noite aqui, dizendo para vocês, o capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, amém? O versículo 52, nós lemos no 56. 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 52. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que é isto que é mortal se revista de imortabilidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é, que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, a morte ela vai ser destruída, amém? Hoje ela, através do pecado de Adão e Eva, ela entrou no mundo. A morte entrou no mundo através do pecado que Adão e Eva cometeu. Lá no livro de Gênesis, você vai ver lá. Então, deu-se o livre-arbítrio, deu a morte, ter o domínio sobre o homem, né? Mas quando Jesus Cristo veio à face da terra, e ele disse, os profetas também anunciaram, muitos anos, né? O profeta Isaías, o livro de Isaías, profetizou 700 anos antes de Jesus vir sobre a face da terra, sobre quem seria Jesus, né? E todos os profetas do Antigo Testamento anunciaram Jesus Cristo. As passagens do Velho Testamento, na verdade, é anunciado a vinda de Jesus Cristo, a simbologia que você vê muitas vezes nas passagens do Velho Testamento é a representação figurativa do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, amém? Então Jesus ele veio e tomou a chave da morte. Quando ele morreu naquela sexta-feira, na cruz, né? Ele se entregou por nós, né? Pagando um preço, um alto preço na cruz por todos nós. E por 3 dias, então, Jesus desceu no mundo dos mortos, tomou a chave do inferno, né, da morte, e tem hoje a autoridade de todas as coisas. Deus já tinha o domínio de tudo, mas para que se cumprisse, porque o pecado entrou por um homem, né, e através de Jesus se fazendo homem, né, então ele também não se usurpou de ser igual a Deus, mas ele se tornou um homem, passou por essa terra há mais de 2000 anos atrás, e então cumpriu todos os mandamentos. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado e maldição por nós na cruz do Calvário, tomando então essa chave, esse aguilhão do inferno. O poder está nas mãos do Senhor, mas sobre o homem existe ainda este aguilhão, que é a morte, que é muitas vezes conduzido, cada um de nós, à morte, devido aos pecados que muitas vezes nós temos cometido. Jesus Cristo já levou sobre si todos os nossos pecados, amém? Todas as acusações, tudo aquilo que nós praticamos, tudo aquilo que nós fizemos e há de fazer, Jesus Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Uma vez por todas, né? Hebreus capítulo 10 nos diz, com certeza, o apóstolo Paulo escreveu Hebreus, dizendo aos hebreus na época que Jesus ele veio, né? Só que muitos dos judeus não receberam Jesus como Rei dos Reis, como Filho de Deus e nem como Messias prometido. Então por isso que Jesus disse, né? Eu vim para os seus, mas os seus não me receberam, então eu lhes dei o poder de se tornar filho de Deus, todo aquele que crê em mim. A palavra então nos diz nessa noite sobre o pecado. Ele tem sido algo que tem contaminado a humanidade, não só as enfermidades físicas, mas o pecado ele tem induzido as pessoas para a morte, né? As seduções, os desejos, as vontades, as práticas que a humanidade tem cometido, ela está sendo espetada, né, por esse aguilhão chamado pecado. E através desse pecado, as pessoas, muitas vezes, cada um de nós, podemos ser levados para a morte. A morte ela pode ser física ou ela pode ser espiritual. Amém? A morte ela pode ser física ou ela pode ser espiritual. Muitas vezes você tem sido afrontado, como Paulo esteve aqui em 1 Coríntios capítulo 12, que eu disse sobre o espinho na carne do apóstolo. Ele tinha uma enfermidade no seu corpo. Então o apóstolo Paulo sempre estava ali tendo esse problema, essa situação,
mas Deus lembrou que a sua graça lhe bastava e que o poder de Deus iria aperfeiçoar na sua fraqueza. Quando nós reconhecemos que não podemos fazer, quando nós reconhecemos que somente Deus pode fazer por nós, então o poder de Deus ele entra na nossa vida automaticamente. É isso que eu quero dizer para vocês. Mas quando o pecado ele tem domínio sobre nós, então gera-se a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus tem um dom gratuito, que é a vida eterna. E através de Jesus Cristo, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então não existe pecado que Jesus não possa te perdoar. Não existe pecado que Deus não te perdoe, porque Ele já pagou na cruz do Calvário. Existem muitas pessoas nos nossos dias que têm vivido uma vida muitas vezes triste, angustiada, amedrontadas, porque elas fizeram algo em suas vidas e elas acham que não tem mais perdão, que não tem mais chance, não tem mais o que fazer, para cumprir. Nós vimos o apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes e muitos outros fizeram tantas coisas. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e vocês conhecem a história de Davi. Davi assassinou um homem, adulterou também, fez tantas coisas, mas ele foi um lutador, pelo povo de Israel. Ele venceu muitas batalhas, foi um homem de mãos sanguinárias, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por que será? Davi era um homem que ele não errava no mesmo pecado, ele se colocava diante de Deus. Quando ele pecou naquele ato de adultério com Betseba, ele se rendeu, tirou a coroa, pediu a Deus a misericórdia por 3 dias, pano de saco, cinza, em jejum, pedindo a misericórdia e o perdão de Deus. Diferente de Saul, que quando ele pecou, errou na presença de Deus, ele não se rendeu na presença de Deus. Então essa é a diferença. Quando nós erramos, nós temos que pedir perdão para Deus, porque hoje Jesus Cristo é o nosso advogado. Naquele grande dia do trono branco, que Apocalipse nos diz, ele será o juiz. Mas hoje ele é o nosso advogado. Então ele já levou sobre si todas as condenações, todo o nosso pecado, todas as injúrias, toda a tristeza, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o importante para Deus é o nosso interior. Amém? Muitas vezes nós preocupamos muito com o nosso exterior, preocupamos muito com as coisas, mas o pecado tem nos matado, amém? Espiritualmente e fisicamente. Então, por quê? Porque esse aguilhão, ele tem sido uma ferramenta, do pecado para nos conduzir. Muitas vezes, muitos de nós, temos sido conduzidos para a morte, porque nós estamos no pecado, nós estamos sendo induzidos, praticando ainda coisas que, para Deus, sendo nós homens e mulheres de Deus, a Bíblia nos diz que Jesus já levou sobre si todas as coisas. A condenação, você vê aqui em Romanos capítulo 6, Romanos é uma carta muito linda para você ler, e diz assim, Romanos capítulo 6, o versículo 6, vamos ler aqui. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Então, quando nós nascemos de novo, Jesus disse uma certa vez para Nicodemos, Nicodemos perguntou à noite, era um mestre da lei, foi perguntar à noite para Jesus, algo, e Jesus automaticamente sabia o coração e o desejo dele, que ele queria saber. Então, Jesus disse para ele, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí ele disse assim, mas como eu vou nascer de novo? Se eu vou ter que voltar no ventre da minha mãe, já sou adulto? Jesus falou, não, você precisa nascer da água e do Espírito. Então nós temos que nascer de novo. E quando nós nascemos, o velho homem, ele vai ficar nas águas. Quando a pessoa tem um ato ali de imersão nas águas, que a gente chamamos de batismo, o próprio Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Você pode ver lá em 1 João capítulo 1, o batismo de Jesus Cristo foi assim, ele não tinha pecado, mas o batismo significa lavar as nossas vestimentas. Então, quando você lava as suas vestimentas, o velho homem morreu nas águas, no batismo, na imersão. E assim, tudo aquilo que nós praticamos de errado foi crucificado com Cristo na cruz.
para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, se você morre para o pecado, né? E você então vive para Deus. Então, nós, a partir do momento que nós nascemos de novo, temos o perdão de Deus pelos nossos pecados, nascemos da água, do Espírito, é você receber o Espírito Santo dentro da sua vida. No Velho Testamento, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. O Espírito Santo estava com eles. Nós, no tempo da graça do Novo Testamento, o Espírito habita dentro de nós. Tem uma grande diferença. O Espírito Santo, ele habita no templo, né? O Espírito Santo, ele ficava de tenda em tenda, visitando a presença do povo, né? A Arca da Aliança, a Shekinah de Deus. Hoje, nós somos a Arca da Aliança. Nós somos o templo do Espírito Santo e ele habita dentro de nós. E quando nós decidimos ter uma vida nova em Cristo Jesus, significa que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Ah, mas irmão, eu queria aceitar Jesus Cristo nessa noite como meu Salvador, mas eu ainda faço isso, faço aquilo. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo vai convencer a nós do pecado, da justiça e do juízo. Deus vai nos moldando, Deus vai trabalhando no nosso coração e o velho homem, a velha mulher vai ficar para trás. Deus quer um novo homem, uma nova vida, nós vamos ter somente em Cristo Jesus. Amém? Então, a palavra nessa noite é essa que eu tenho para compartilhar com vocês, que mesmo que você tenha um espinho, mesmo que você tenha uma situação, um aguilhão te afrontando, que muitas vezes é o próprio pecado, né, que nos faz ser conduzido para a morte, eu quero dizer para você, você tem o Espírito Santo de Deus. Você pode receber Jesus Cristo nessa noite como Salvador. Você pode ter uma nova vida, uma experiência com Deus. Muitas vezes as pessoas não têm uma experiência com Deus, né? Nós vemos as passagens bíblicas, nós lemos muitas vezes muito texto da palavra de Deus, mas não entendemos por quê. Porque muitas vezes nós não queremos ter um relacionamento com Deus. Nós não queremos ter um compromisso com Deus. É diferente quando você tem um compromisso com a sua empresa, com o seu patrão, de você cumprir uma carga horária, de você oferecer, né, o seu trabalho por 30 dias e você receber por ele. Então muitas vezes é uma troca, né? Mas com Deus não, com Deus é um relacionamento. E ele tem que ser um relacionamento verdadeiro. Não pode ser um relacionamento somente de interesses. Amém? Assim seria um relacionamento humano. Mas com Deus, o relacionamento ele é muito mais prazeroso e o amor de Deus vai invadir a nossa vida. É isso que precisa hoje. As pessoas precisam abrir o coração e não deixar que o aguilhão da morte, que é o pecado, te conduzir para a morte. Então existem muitos aguilhões nessa noite que têm conduzido pessoas para a morte espiritual ou para a morte física. E eu sempre repito, né, nas lives, que a maioria das vezes que tem nos acontecido é a ausência de Deus. É a falta da presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração, na nossa mente. Isso tem feito que a gente seja, muitas vezes, apunhalado pelo pecado, né? E conduzidos para a morte, seja ela física ou espiritual. Então, pense bem nessa palavra, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. Nós falamos sobre Paulo também nessa noite, o apóstolo. Então, que a graça de Deus venha te aperfeiçoar nessa sua fraqueza. Todos nós temos segredos, todos nós temos as nossas fraquezas, mas Deus quer aperfeiçoar essa fraqueza, quer te fazer forte, quer te conduzir para o caminho vivo, santo. Amém? Deus abençoe a Cidele Silva e família no nome de Jesus. Deus abençoe o Roberto Ambrosino. Deus abençoe aí as filhas no nome de Jesus. Deus abençoe toda a família no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a Masa Doná também, a Margarida Zandoná, o Vladimir, a Juliana. Deus abençoe no nome de Jesus. O Valmir Lima,
Deus abençoe Valmir, no nome de Jesus. José Carlos Xistê e família, a Maria Santos, o Ralfer Xistê, a Grace, a Sara, o Leonardo, todos aí de Maringá, um abraço Xistê, Deus te abençoe. O Tiago Faustino também está ligadinho aí, a Cíntia Regina, Deus abençoe Tiago, família, em nome de Jesus. A Marina Moreira também, família, glória a Deus, Deus abençoe a todos que estão nessa noite, amém? Vamos orar a Deus. Você tem aí o seu currículo, você tem uma água, no nome de Jesus. Pegue aí a fotografia da sua casa, ou coloque a mão aí no seu coração, nesse momento. Vamos pedir a Deus, amém? Que somente Ele pode aperfeiçoar a cada um de nós em nossas fraquezas. Somos fracos, sem Deus nós não somos nada, amém? Não é o dinheiro, não é o poder, não é a posição social que vai te fazer maior do que ninguém, amém? Isso é passageiro, amém? Isso passa muito rápido. O poder, muitas vezes, o orgulho, isso passa rápido. Mas a presença de Deus, ela permanece para sempre, porque a palavra de Deus nos diz, somente em Jesus Cristo teremos a vida verdadeira, amém? Senhor, no nome de Jesus, eu apresento cada pessoa que esteve conosco nessa live. Eu quero abençoar as famílias nessa noite, que o Senhor venha derramar a unção e o poder, quebrando todo jugo, Senhor. Desfaz toda tristeza nesse coração, nessa noite. Desfaz todo medo, toda angústia, toda depressão. Deus, eu coloco na Tua presença essa vida, esta mulher, Senhor, que tem chorado, esse homem, Senhor, esse pai de família. Abre as portas de trabalho a todos eles, os filhos, abre a porta de trabalho, meu Deus, restaura a saúde por completo, do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, reaviva a chama do primeiro amor, as famílias sejam reunidas neste domingo. Meu Deus, reaviva a chama do primeiro amor, derrama da Tua graça, porque o Senhor disse ao apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, a minha graça te basta e o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Então eu quero profetizar sobre a sua vida, você que se sente fraco nesta noite, você que se sente muitas vezes aí em alguma situação, muitas vezes é um aguilhão, algo que tem te espetado, tem apunhalado, tem te tocado aí em alguma ferida, seja ela em física, espiritual, em nome de Jesus. Meu Deus, nos livra de toda seta, de todo dardo inflamável do inimigo, e que nenhum mal sucederá, que nem praga alguma chegará a essa tenda, porque aos seus anjos o Senhor dará ordem ao respeito. Prepara, Senhor, uma mesa perante os nossos inimigos, que nenhum mal, nem arma alguma forjada será contra nós. Meu Deus, toda causa, situação na justiça, toda, Senhor, seja restaurada a aposentadoria, que o Senhor venha abrir, Senhor, esta gaveta, esses documentos, sejam assinados, sejam concretizados em nome de Jesus, o desejo, o coração de cada amado nesta noite. Deus, abençoando as aposentadorias, abençoando os amigos, Senhor, os entes queridos estão internados, entubados. Tenha misericórdia, meu Deus, que a Tua mão saradora, que o Teu bálsamo de Gileade esteja sobre as vidas, sobre as famílias, visitando os hospitais, visitando, Senhor, a Santa Casa, abençoando as casas de operações, Senhor, os UTI, visita, Espírito de Deus, abençoando os médicos, enfermeiras, todo o pessoal da saúde, o Brasil, a governança, Senhor, a presidência, Senhor, todos, Senhor, a política. Nós colocamos, Senhor, todas as denominações, Senhor, seja ele o credo de religião que seja, que o Senhor abençoe poderosamente a nossa fé, aumenta a fé, Senhor, de cada um, que possamos ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus pediu apenas isso para os discípulos, que vocês tenham a fé do tamanho de grão de mostarda, é muito pequeno. Então basta você nessa noite acreditar que o seu milagre vai ser concretizado, já foi conquistado lá na cruz do Calvário. Tome posse nessa noite, beba dessa água, nós consagramos ela em nome de Jesus Cristo, que esse lenço, que essa peça de roupa, Senhor, que essa fotografia dessa família, que esta mão, Senhor, colocada no coração, na cabeça, em algum órgão, Senhor, no membro que estiver enfermo, em nome de Jesus, receba a Tua bênção e que o poder do Senhor Jesus venha te fortalecer nessa fraqueza, nesta dor que você tem passado. Seja restaurado, seja curado em nome de Jesus. Amém? É nossa oração e nossa gratidão a Deus nesta noite. Que Deus abençoe todos que estiveram conosco
amém? Que você possa compartilhar, que você possa continuar lendo a palavra de Deus. É muito importante o alimento espiritual. A palavra de Deus é o sustento para as nossas almas, amém? Se você não tem alimentado da palavra de Deus, a tua alma começa a estar doente, ficar doente, e começa a refletir no teu corpo físico, né? Então você precisa se alimentar também espiritualmente dia a dia, amém? Jesus te ama e que Deus abençoe você e a sua família, amém? Deus seja louvado, tenha aí todos aí um ótimo domingo, Deus abençoe a sua vida, Paulo Henrique Mendonça, em nome de Jesus, amém? Deus seja louvado pela vida do Paulo e todos vocês que estiveram conosco nesta noite, Deus seja louvado, beba dessa água e receba a cura, em nome de Jesus Cristo, amém? Jesus te ama, amém? E nós também. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Deus abençoe.